volta com o debate entre os candidatos ao governo do Ceará. Estão com a Nordeste TV nessa transmissão, a rede Jangadeira FM e o portal Tribuna do Ceará. Vamos conhecer as regras desse bloco. Candidato pergunta a candidato. O tema é livre. A mediadora sorteará o primeiro candidato a perguntar. A pergunta deve ser feita em até 30 segundos. Este escolhe quem irá responder. Cada candidato tem direito a até 2 minutos. Quem perguntou tem direito à réplica de 1 minuto e quem respondeu, a réplica de também 1 minuto. O candidato que primeiro respondeu faz a próxima pergunta a um candidato de sua livre escolha. Não pode responder quem já tenha sido perguntado. O último candidato a responder deverá fazer a pergunta ao que primeiro perguntou neste bloco. Vou fazer o sorteio para saber quem é o candidato que abre a rodada. É a candidata Eliane Novaes, que mais uma vez vai abrir essa rodada de perguntas. Candidata, para quem a senhora vai perguntar? Candidato Eunício Oliveira. A senhora tem, portanto, a partir de agora, 30 segundos. Candidato Eunício, houve aí a revelação do ex-diretor da Petrobras com relação ao esquema de corrupção da Petrobras. E políticos do PT e do PMDB estão envolvidos. O seu amigo Renan Calheiros e o governador Cid Gomes. O senhor acredita, né, que foi aliado a seu até pouco tempo? O senhor faz críticas a esse governo? Terminou o seu tempo, candidata. Candidata Eunício Oliveira, o senhor tem 2 minutos para responder. Eu respondo com muita clareza à deputada Eliane e para dizer que esse assunto da Petrobras é um assunto que não me cabe aqui discutir, né? Cabe discutir quem estiver realmente envolvido em processo ou na delação premiada. O senador Eunício Oliveira não foi citado, não tem nenhuma ingerência sobre as pessoas que ali foram citadas, e esse assunto não me cabe responder nesse momento. Eu estou muito mais preocupado dizer para os nossos telespectadores, os nossos eleitores cearenses, que eu estou muito preocupado com a questão das drogas no Ceará. A questão das drogas, deputada Eliane, é muito pior, meu caro eleitor, meus caros telespectadores. 90% dos municípios do Ceará estão contaminados pelas drogas. E a gente está vendo mães desesperadas com os filhos e as filhas envolvidas nesse processo perverso de drogas. E eu não vejo nenhuma movimentação no sentido de ter a mão amiga e de ter a mão dura. Eu, como governador, terei a mão dura com os traficantes, mas terei a mão amiga para cuidar desses jovens que foram viciados, dando a oportunidade para que eles tenham o tratamento científico, mas também tenham o tratamento espiritual, porque não apenas o tratamento científico vai dar a solução definitiva para o sofrimento de tantas famílias que estão passando nesse momento no Ceará inteiro pela essa coisa chamada droga. Então eu terei a mão dura com os traficantes e terei a mão amiga com aqueles que foram lamentavelmente tragados por esse vício. Ok. Nós vamos para a réplica agora. A senhora tem 1 minuto, candidata. Quando eu falei isso, senador Eunício, é porque o senhor também teve suspeita de fraudes em licitações de 300 milhões de reais na Petrobras. E, logicamente, para governar o Ceará, nós precisamos ter o nome limpo. O candidato Camilo está envolvido em 9 processos de improbidade administrativa. Também, por 9 vezes, usou indevidamente o dinheiro público. Está envolvido com o escândalo que foi indiciado no escândalo dos banheiros públicos. Portanto, para governar o Ceará, eu acho que nós temos que ter uma política limpa, transparente e que honre o povo do Ceará. Por isso que eu, quando coloco isso, o PT e o PMDB, que nós estamos agora fazendo oposição, o senhor esteve junto com o governador Cid Gomes, que até pouco tempo, fala do escândalo da Petrobras e está envolvido, mandou comprar as revistas, cerceando o direito da população do Ceará de ter a condição de ler a matéria que incriminava o governador Cid Gomes do escândalo da Petrobras.
Ok, candidata. O senhor tem 1 minuto agora para a tréplica. Bom, eu quero dizer para a deputada Eliana e para o nosso telespectador que a deputada Eliana coloca uma posição que é extremamente perversa, né, para confundir o eleitor cearense que está nos assistindo nesse momento. Eu jamais estive envolvido em qualquer processo, eu tenho mãos limpas, eu sou o autor da ampliação da lei da ficha limpa no Brasil, eu fui o relator dessa matéria, eu não tenho nenhum processo, nenhuma investigação, e é bom que o eleitor saiba para fazer o julgamento nesse momento que nós vamos entrar no processo final das eleições, chegando o dia 5, para que os eleitores façam a avaliação. É bom que os eleitores saibam, eu tenho ficha limpa, sou autor da ficha limpa e não respondo a nenhum tipo de inquérito e nenhum processo em relação nem a Petrobras, nem a nada nesse país. Seu tempo encerrou, candidato. Para quem o senhor vai fazer a sua pergunta agora? Bom, eu vou fazer a pergunta para o Camilo Santana. O senhor tem 30 segundos agora para a sua pergunta. Candidato Camilo, a violência, a saúde pública e a seca estão entre os principais problemas do Ceará hoje. O senhor considera satisfatório o trabalho atual do governador Cid Gomes? O senhor tem 2 minutos para a resposta, candidato. Candidato, nunca na história desse estado e desse país se pensou numa obra estruturante para a questão da água no Ceará. Nós temos hoje, durante 100 anos, prometer a transposição do São Francisco, que foi o presidente do meu partido, Lula, que hoje faz a maior obra, a Dilma deu continuidade, que faz a maior obra, que é a transposição do São Francisco, que vai trazer a água até o sul do Ceará. E foi o governador Cid que iniciou o primeiro trecho do Cinturão das Águas, que vai pegar parte dessa água, 30 metros cúbicos por segundo do São Francisco, e vai levar para o lado oeste, que são as áreas mais críticas do estado do Ceará, que é o Sertão dos Inhamuns, Sertão Central e Sertão de Crateús. Portanto, é uma obra estruturante que vai definitivamente resolver o problema da água no estado do Ceará. Aliás, Fortaleza hoje, meu caro candidato, só não tem problema de abastecimento de água por um planejamento que foi feito por esse governo, porque foram 250 quilômetros de canais que traz a água hoje do Castanhão a Fortaleza e região metropolitana. Hoje nós temos uma obra lá que está dobrando, aumentando em 50% a capacidade de tratamento de água para a região metropolitana, uma nova estrada, 174 milhões de reais. E para vocês terem uma ideia, telespectador, só o primeiro trecho do Cinturão das Águas custa 1,5 bilhões de reais. É a maior obra hídrica feita por um governo na história do estado do Ceará. Recurso do governo federal, da presidenta Dilma, e recurso do governo do estado. E eu pretendo, como governador, se tiver a honra de ter o seu voto, concluir esse primeiro trecho e fazer o segundo trecho, que vai exatamente do Rio Cariús, em Nova Olinda, passando ali por Arneiroz, entrando em Itauá, subindo por Crateús, até o Arneiroz, e, consequentemente, nós vamos fazer com que todas aquelas bacias, todos aqueles rios, perenizar os rios, a gente possa ter água para beber, água para produzir. Nós vamos mudar a realidade do povo cearense e mudar a história do Ceará. Não tenho nem dúvida disso. Portanto, senador, eu acredito que o Ceará está pensando para o futuro. Não são só ações emergenciais, paliativas, como tem sido feito ao longo da história. Ok. Candidato Eunício Oliveira, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu acho que o candidato Camilo está falando, telespectador, do governador Tasso Gereissati, porque o Castanhão foi uma obra iniciada pelo Paz Andrade quando assumiu a presidência da República, mas foi construída pelo governo Tasso Gereissati. Em relação à violência no Ceará, é algo dramático. A cada 2 horas, um cearense é tragado pela violência, né, dos assassinatos. E somente 6% desses crimes são desvendados, porque as polícias, a Polícia Civil especialmente, que tem a obrigação de fazer as investigações, essa Polícia Civil não tem efetivo. Ela está nas delegacias, quando as delegacias estão abertas, que normalmente não estão, tem plantão dentro das delegacias, essa polícia está vigiando o preso quando devia estar fazendo as investigações no Ceará. Portanto, a questão da violência, o senhor termina não me respondendo, e em relação à questão da água... Ok, candidato, seu tempo se esgotou. Candidato Camilo Santana, mais 1 minuto, senhor. Você me fez 2 perguntas, agora eu vou falar sobre a violência.
Eu até queria entender, qual é a sua proposta para essa questão da segurança pública no Ceará. Porque você tem dito que apenas vai colocar a escola a tempo integral. Isso o governo já está fazendo. Nós não tínhamos nenhuma. O governador Ciro implantou já 106, já tem mais 22 sendo construídas. O governador equipou a polícia do estado do Ceará, criou o Ronda do Quarteirão, que foi o maior programa que eu pretendo reorganizar o Ronda do Quarteirão a voltar a cumprir o papel verdadeiro, originalmente, ao qual ele foi criado. Nós dobramos o número de delegacias, criou a Academia de Formação da Polícia do Estado do Ceará, que é uma das melhores do Brasil. Se algum candidato telespectador for para você dizer que vai fazer mágica em relação à segurança, ele estará mentindo. Nós precisamos atacar a causa do problema da violência, que é exatamente a escola a tempo integral que o governador Cid está fazendo, e eu vou ampliar. Meu compromisso é progressivamente levar a escola a tempo integral, principalmente para as áreas mais vulneráveis e mais críticas, com a ação de governo integrada, para que a gente possa dar oportunidade para os nossos jovens. Bom, candidato, agora o senhor faz a pergunta ao candidato Ailton Lopes. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Eu queria perguntar ao Ailton que ainda temos milhares de famílias, Ailton, vivendo em áreas de risco no estado do Ceará. Queria saber o que é que você pensa sobre isso, o que é que você propõe para solucionar esse problema nas famílias que ainda moram em área de risco. Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder. Primeiro, a gente sabe muito bem que em 4 anos a gente não tem condições de dar a solução adequada para todas essas famílias que vivem em áreas de risco. Inclusive porque é importante a gente lembrar que nessa época da campanha eleitoral sempre surgem diversas promessas. Dizem quantas casas vão fazer, quantas famílias vão ser deslocadas, mas não dizem quem vai ficar sem a casa. Por exemplo, o déficit habitacional, só no estado do Ceará, já é quase 500 mil de moradias, 500 mil de casas, o déficit habitacional no nosso estado. E sempre dizem que vão construir casas. Quando chega, na verdade, ao governo, o que eles fazem são expulsar, por exemplo, as famílias de suas casas, como agora houve no caso da Copa do Mundo, onde várias famílias foram expulsas para atender aos eventos da Copa. Vários moradores de rua, por exemplo, foram expulsos e colocados em determinados abrigos, porque simplesmente os turistas que vinham aqui não poderiam ver. Então, na verdade, isso é uma questão muito séria, que precisa ser atendida do ponto de vista da responsabilidade do governo. Agora, a gente tem que saber que quando se chega ao governo, no primeiro ano, por exemplo, você já pega o orçamento definido pelo governo anterior. Então, por isso, no nosso programa de governo, a gente preferiu definir qual a nossa perspectiva. E a gente tem dito que para poder atender as políticas sociais, é necessário que a gente tenha independência econômica já nas campanhas eleitorais. Porque quando você é bancado por grandes empreendimentos, por grandes empreiteiras, por exemplo, você vai atender os interesses da especulação imobiliária e não daqueles que precisam de moradia ou precisam morar no local digno, adequado. Porque morar no local digno e adequado não significa só casa. É preciso você oferecer rede de esgotamento sanitário, você oferecer escola, você oferecer postos de saúde, você oferecer toda uma rede social onde aquele trabalhador, aquela trabalhadora possa acessar. E não fazer como eles têm feito, como foi no caso da Vila Cazumba, onde eles jogaram lá para perto de Itaitinga a população sem sequer ter uma escola, por exemplo, naquela área. É assim que eles veem a população pobre. Na época da eleição, eles querem o seu voto, eles lhe veem como voto. Quando chegam ao governo, expulsam vocês dos locais onde vocês vivem. Ok, candidato. O candidato Camilo Santana agora tem 1 minuto para a réplica. Quando eu fui secretário das cidades, eu priorizei 2 questões importantes nas áreas urbanas. Primeiro, coordenei o maior programa de intervenção de área de risco, que é o projeto Maranguapinho, que tirou já 6 mil famílias de área de risco da região metropolitana, entregando casa, apartamento, e estamos urbanizando 26 quilômetros, inclusive com a barragem de contenção de cheias. Estamos fazendo isso também no Rio Cocó. Mas também botei para funcionar o programa Minha Casa Minha Vida no Ceará. Contratamos 58 mil unidades habitacionais, entregamos 11 mil. Aquelas famílias que moravam ali no Zé Valta, hoje já receberam o seu apartamento. E como nós estamos aqui em Sobral, só aqui em Sobral estão sendo construídas 3.300 unidades habitacionais e foram já entregues as primeiras 700. E é isso que eu pretendo fazer, fortalecer o programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com a presidenta Dilma, para ampliar e priorizar que as famílias que recebam essas unidades habitacionais sejam famílias que vivam em área de risco, famílias pobres que sonham em ter uma moradia, sair do aluguel e ter um futuro melhor. Nós vamos agora para a tréplica. 1 minuto, candidato Ailton Lopes. O candidato Camilo deve saber muito bem que o programa Minha Casa Minha Vida também tem sido utilizado pela financiarização deste setor, inclusive porque a imensa maioria das famílias beneficiadas não são famílias, por exemplo, de baixa renda. A gente sabe muito bem que 6 mil nem chega perto de atender a perspectiva da imensa maioria do déficit habitacional. Então é por isso que eu disse, ele precisava dizer quem é que vai ficar sem a casa.
Quem é que vai ficar esperando mais 4, 8, 12 anos de governo para chegar à mesma promessa, dizendo que vai construir casa? Porque nessa hora eles dizem para quem vai fazer, eu vou fazer 6 mil. E quais são os outros 490 mil que vão ficar sem casa, que vão ficar sem moradia? Isso eles não dizem, porque na época da eleição eles querem ganhar o seu voto, querem conquistar o seu voto. Porque, na verdade, o compromisso deles é, inclusive, com as empreiteiras, com as grandes construtoras imobiliárias. Essas, sim, estão ganhando muito com o programa Minha Casa Minha Vida, porque, na verdade, financiam as campanhas dos candidatos à presidência da República, por exemplo, que eles apoiam. Bom, candidato, agora o senhor dirige a sua pergunta a quem abriu essa rodada, no caso, a candidata Eliane Novaes. O senhor tem 30 segundos. Eliane, só para eu entender, em 2008, a Marina escreveu dizendo que a tortura era um crime hediondo, não lhe cabia, portanto, não era um ato político, nem uma contingência histórica, não lhe cabia o manto da lei da anistia, portanto, era preciso rever a lei da anistia. Agora, recentemente, ela declara no G1 que é contra rever a lei da anistia. A senhora, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, não se sente estarrecida, desnorteada com esse vai e vem da sua candidata à presidência da República? Candidata, a senhora tem 2 minutos a partir de agora. Marina Silva é essa pessoa que representa o povo brasileiro. Eu acho que é uma mulher simples, uma mulher que se alfabetizou aos 16 anos, uma mulher que enfrentou adversidades, pessoa que passa fome, passou fome, e o PT, nesse momento, e outras pessoas, estão envolvidas a denegrir a imagem de Marina Silva. E, portanto, acredito que a Marina Silva seja a primeira presidente negra do nosso Brasil e sabe reconhecer os direitos e os deveres de como presidente que será daqui aos próximos dias. Portanto, a candidata Ailton, acredito que esse vai e vem que você está colocando, muitas vezes o Eduardo Campos e Marina Silva construíram um projeto para o Brasil. Esse projeto para o Brasil é um projeto social, um projeto de mudança, um projeto que economicamente venha trazer uma perspectiva nova para o Estado brasileiro e que todos os direitos humanos sejam valorizados. Então, acredito que a nossa candidata Marina Silva é essa mulher corajosa, essa mulher que está preparada para governar o Brasil e que, com certeza, nada de mal feito, nada de violação de direitos humanos poderá acontecer no nosso Estado. Eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, inclusive nós temos um comitê estadual no Estado do Ceará, que todas as quintas-feiras se reúne em defesa dos direitos humanos, da Comissão Memória, Verdade e Justiça, que esse governador nunca quis criar, e nós, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, estamos exatamente fazendo essa discussão semanalmente com a sociedade civil, com a universidade, com diversos setores da sociedade civil. Portanto, nós entendemos que nós vamos, sim, valorizar todos os seres humanos, todos os cidadãos e cidadãs do nosso Estado do Ceará, como presidente da Comissão de Direitos Humanos e como futura governadora que serei no Estado do Ceará. Vamos para a réplica agora, 1 minuto. Ok, Eliane, eu sei que de fato é muito constrangedor para você ter uma candidata à presidência que diz que não se propõe a rever a lei da anistia. Você é a favor ou não de rever a lei da anistia, sabendo que foram pelo menos 70 mil pessoas durante esse período da ditadura civil-militar no Brasil que foram presas, perseguidas, mais de 400 mortos, por exemplo, nesse período, e desaparecidos de acordo com dados das próprias famílias dessas vítimas, e pode ser inclusive milhares de acordo com o extermínio de indígenas durante o governo militar. Então, qual a sua posição em relação a isso? É a favor ou não da revisão da lei da anistia? Porque nós, e você sabe disso, eu quero me dirigir a quem nos assiste, que quando chega a época da eleição, num instante um candidato vira e muda de opinião de acordo com as circunstâncias. Isso aconteceu inclusive com o próprio Lula, quando fez a carta aos banqueiros, se dirigindo aos banqueiros, e ele mesmo corrigiu um financista quando disse, olha, os bancos nunca lucraram tanto na história desse país, um termo que ele adora utilizar. E nunca antes na história desse país se mudou tanto de posição. Foi o Fernando Henrique, depois o Lula e agora a Marina, tudo em busca do poder. A senhora tem agora 1 minuto. Marina Silva não pode ser acometida. Deixa só o PT, Ailton Lopes, fazer essa maldade com Marina. Marina é essa mulher que, com certeza, ela quer trazer todos os valores para a presidência da República. Portanto, eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, logicamente, nós estamos fazendo essa discussão semanalmente na Comissão de Direitos Humanos para rever a questão da anistia. Então, Marina Silva, sim, também ela vai dialogar paulatinamente. Nada pode ser feito sem dialogar com a sociedade. E eu acho que ela quer essa abertura para dialogar com a sociedade. Portanto,
Marina Silva é a esperança do nosso Brasil. Nós estamos numa encruzilhada. Temos que tirar o PT do governo, porque ele nasceu, amadureceu, envelheceu e agora apodreceu com a corrupção. Ok, muito obrigada. O candidato Camilo Santana me fez um sinal ao longo do bloco. O senhor quer o direito de resposta. Bom, o seu pedido vai ser sobre o quê e sobre o quê? Me acusou aí da questão das... Direito de resposta por uma afirmação da candidata Eliane Novaes. O seu pedido vai ser analisado agora no intervalo e no próximo bloco nós daremos o resultado dessa análise. Nós encerramos então o terceiro bloco desse debate. No retorno teremos mais confronto direto entre os candidatos com tema livre. Nordeste TV, eleições 2014.